Veículos e mais veículos. Ao todo, são quase 30 milhões de veículos nas ruas do país. E os transtornos causados pelo crescimento acelerado da frota brasileira afetam também as cidades menores. Motoqueiro vai cortando do lado direito, lado esquerdo, ultrapassa. É sempre muito lento também, porque tem muito carro, né? Espaço para as motos, tem pouco. Essa hora, principalmente, é triste. Essa hora é difícil. E aqui no interior paulista já há cidades em que o número de veículos chega a ser maior que o número de habitantes. Piracicaba, a maior cidade em número de pessoas da região, tem 1,64 habitante por automóvel. É uma taxa muito alta em relação ao resto do Brasil. Nós fizemos uma pesquisa com as diversas cidades de porte igual ou maior que Piracicaba, e o nosso índice é maior que Campinas, que Ribeirão, que Curitiba, que São Paulo, que Santos, qualquer outra dessas cidades. O trânsito cada vez mais caótico. Limeira, 1,7 habitante por veículo. Muitos veículos, eu acho que tem. As consequências ambientais de toda essa frota nas ruas, é claro, não são nada positivas. Poluição é a palavra que resume todo esse crescimento. Mas como acabar com o problema? Tirar os veículos de circulação? Só mesmo em animação gráfica. E se na prática não há como reduzir o número de veículos nas ruas, só há uma maneira de tentar eliminar os problemas ambientais provocados por eles. É tentar reduzir o potencial poluente desses veículos. E um bom começo pode estar num combustível que é uma alternativa ao derivado do petróleo. Eu falo do biodiesel. O biodiesel é uma tendência mundial, um combustível mais ecológico, diminuindo o uso de combustível fóssil como o petróleo. E com isso você melhora algumas condições não só ambientais, como até do próprio veículo, diminui o uso desse combustível fóssil que está acabando o petróleo, diminui a possibilidade de chuva ácida com o uso do petróleo. E a produção desse combustível vem do campo. O biodiesel é fabricado a partir de fontes renováveis. O óleo de milho, o óleo de soja, óleo de girassol, enfim, todos os óleos de origem vegetal. E também podemos utilizar as gorduras dos animais, por exemplo, dos porcos, dos bovinos, né? E outros animais que acumulam gordura. Então, esta gordura ela pode ser transformada em biodiesel. Mas no Brasil, a matéria-prima que lidera a produção de biodiesel é a soja. São 24 milhões de hectares no país destinados ao plantio do produto. Então é feito basicamente de soja, por termos muita soja. Então em torno de 75% a 80% do biodiesel vem de soja, em torno de 16%, por aí, 18% vem de sebo bovino, gordura bovina, e os demais vem um pouquinho de óleo de algodão, girassol, outras culturas menores, mas basicamente é soja que é feito biodiesel no Brasil. Isso não significa que não se pode mudar. Neste seminário sobre a produção nacional de biodiesel, feito na Exalc, em Piracicaba, a própria empresa de pesquisa agropecuária do país, a Embrapa, já sinalizou um incentivo para a produção de biodiesel com outras matérias-primas e aposta nas vantagens do óleo de dendê. Bom, o Brasil já tem a soja e nós temos somos um país bastante grande, temos muita área, mas o dendê é uma cultura extremamente eficiente. Cada hectare de dendê que entra em produção equivale a 10 hectares de soja. O dendê produz, em média, em torno de 5 toneladas de óleo por hectare, enquanto a soja produz em torno de 500 quilos de óleo, 500 litros de óleo. Então, produzir dendê seria bastante estratégico para o Brasil, não só pela produção diária de óleo, também como economia diária. Mas não seria esse o nosso problema diário. Seria uma forma de você diversificar a produção, ou seja, não colocar todos os ovos dentro da mesma cesta. Você poder produzir biodiesel e óleo, não só com soja, mas com soja, com canola, com girassol, com mamona e com dendê. E o mercado é que diria se esse fosse para o mercado de alimentos ou o mercado de energia. Teria facilidade no cultivo, em questão climática? Não, a questão climática existe no Brasil áreas azoneadas, áreas gigantescas que pode produzir dendê no Brasil. A questão tecnológica,
teria que ser repensada, porque a maioria das áreas que nós trabalhamos são culturas zonais. Dendê é uma cultura perene, é bastante diferente, tem como desvantagem não poder armazenar a produção, você tem que colher, quase que levar para a indústria bem rápido, tendo em vista que o fruto dendê tem uma alta concentração de óleo e isso aí pode estragar ele. Então a questão tecnológica é bastante contornável. O agricultor teria que se ajustar às grandes empresas ou então a agricultura familiar que poderia estar atrelada a grandes indústrias, assim como é feito no mundo. Ou seja, é uma cultura diferente, que tem que se trabalhar uma cultura anual, plantada em torno de 140 a 143 plantas por hectare somente, um espaçamento de 9x9, e a partir do terceiro, quarto ano começa a produção. Até essa fase, há a possibilidade de se plantar culturas anuais nas entrelinhas, tendo em vista que são só 140 plantas por hectare. A partir dessa data, o dendê já começa a fechar muito, já impede. Ele é uma cultura que protege bastante o solo. Há uma grande produção, questão de sequestro de carbono na própria matéria seca do dendê. E o mais importante, é uma grande produção de óleo e ocupa até a mão de obra, que muitas vezes pessoas que estão sendo tiradas do campo por não ter o que trabalhar, o dendê até seria uma forma dessa mão de obra poder trabalhar. Numa estimativa sobre as áreas com potencial para a produção de dendê no Brasil, calcula-se quase 71 milhões de hectares. Isso porque ainda há uma perspectiva de se aproveitar o terreno com o plantio de outras culturas, como no caso da cana-de-açúcar. Nós trabalhamos numa área, trabalhamos com soja, na Embrapa Soja, mas em termos de pensar não é proibido, de nas áreas que se produz cana e que tem a vinhaça, poder ter cultivo de dendê atrelado a isso e a utilização da vinhaça para irrigar o dendê nessa época da seca, no meio do ano, a época justamente que produz a vinhaça. Existem estudos com dendê irrigado com água em Brasília, numa área de 1.084 metros de altitude, com produção bastante alta de dendê, numa área inclusive fria à noite. Nessas áreas, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, ou Minas, ou Mato Grosso, áreas mais quentes, em que houvesse excesso de vinhaça, ou essa vinhaça estivesse dando até trabalho para se levar, custo de se levar para muito longe, ou questões até ambientais já de, por exemplo, saturar o solo, poderia ser usado parte dessa vinhaça numa área pequena de dendê, tendo em vista que o dendê é muito eficiente, para irrigar numa pequena época do ano. Em termos de ciência, seria bastante interessante pensar nessa possibilidade. E em termos de ciência, outros países também buscam alternativas para a produção do biodiesel. Esse pesquisador alemão está no Brasil exatamente para conhecer as possibilidades em matérias-primas na produção do biocombustível, que já é empregado no país dele. Nós usamos a maioria de matéria-prima de canola, porque canola é uma planta tradicional na agricultura alemã e na agricultura europeia. Em Alemanha, o comércio de biodiesel já foi mais ou menos 10, 15 anos atrás. Mas o início foi, como aqui no Brasil, foi crescimento pequeno, né, marginal. Mas em 2004, até 2006 foi crescimento muito grande. Foi a causa de legislação alemã. Porque o biodiesel teve privilégios de taxas. Você não precisou de pagar taxas sobre biodiesel. Mas os últimos anos, todo a causa de algumas mudanças de legislação e mudanças de pesquisa, a legislação mudou mesmo. Então, agora nós temos, mesmo como no Brasil, temos uma política de mistura. Temos agora, eu acho que são mais ou menos 4% de mistura. Essa política de mistura é referente à quantidade de biodiesel que é empregada no diesel combustível. No Brasil, a partir de janeiro de 2011, o percentual mínimo obrigatório de adição do biodiesel ao óleo diesel vendido ao consumidor será de 5%, uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética. A introdução gradual do biodiesel no diesel já vai fazer uma diferença. Quer dizer,
nós vamos ter de imediato uma diminuição dos poluentes tóxicos que circulam após a queima do diesel pelos motores. Há produção suficiente para atender um aumento dessa quantidade de biodiesel no diesel. A soja é capaz de comportar isso. Atualmente, em torno de 4,5 milhões de soja seria direcionada para produzir todo o biodiesel que nós necessitamos, e a área de soja no Brasil em torno de 24 milhões de hectares. Então, se havendo a necessidade de expandir a produção de biodiesel no Brasil, existe como se aumentar com soja ou com sebo. O que eu digo é justamente isso, é que não devemos só ficar em cima de uma cultura e por ter essa cultura a gente fica só trabalhando com ela. Poderia ter outras possibilidades. Ou seja, o que eu sempre me debato é isso, nós não devemos ter preguiça de pensar. E com relação ao biodiesel, ainda tem um espaço bastante grande para aumentar a produção de biodiesel e a soja atender. Mas talvez não seja interessante ficarmos só em cima da soja, porque o Brasil também tem acordos comerciais para se vender essa soja para outros países. E essa possibilidade de expansão do mercado de biodiesel é também a mais nova aposta do setor sucroalcooleiro. A cooperativa dos produtores de cana, a Coplacana de Piracicaba, já chegou a investir 13 milhões de reais em uma usina de biodiesel. Os detalhes daqui a pouco.